Agora, eu fico pensando assim, tem coisas que eu pensando, por exemplo, uma construção tipo um viaduto. Imagina um viaduto da Marginal aqui, de São Paulo, né? Que você meio que já sabe, assim, né, o que vai ser. Uma pista vai, tem uma rampa que sobe, aí o viaduto passa por cima das marginais e deságua ali para entregar o carro do outro lado, né? E sei lá, não vejo muito espaço para aquilo ser bonito, né, e tal. Esse tipo de construção precisa de um arquiteto ou tem áreas assim que não? O arquiteto é dispensável mesmo sendo uma construção, digamos. Aí é um ponto importante que da definição um pouco até do que qual que é o papel da arquitetura, né? Não só do arquiteto. Então acho que assim seria importante ter um arquiteto ali coordenando a obra de um viaduto. De novo, eu imagino que sim, no sentido de coordenar diferentes profissionais, né? E aí o arquiteto, por ter uma formação humanista um pouco mais robusta, no fim das contas, né, o arquiteto, para mim, é um sujeito que lida com pessoas em larga escala. Essa é a essência, eu acho, do arquiteto. Porque, no fim das contas, não existe arquitetura sem pessoas utilizando a arquitetura. E esse fator humano aí, de novo, né, que é o nosso tema, etc., é o que, para mim, dá sentido para a existência dessa arquitetura. Então, o arquiteto dos profissionais todos que vão estar envolvidos aí, hipoteticamente na execução desse viaduto, é o que tem essa formação, né, de ciências humanas, sociais e até um posicionamento mais político ali para entender, né, qual que vai ser o impacto futuro desse viaduto na cidade, etc. e tal. A tendência do engenheiro pensar, poxa, o viaduto está em pé, resolvi a minha questão, né? Sim. Agora, o arquiteto, eu acho que ele tem esse potencial de vislumbrar interferências a longo prazo e interferências de forma mais holística, inclusive, né? Observando várias interferências, né? De novo, não que o engenheiro não tenha esse poder, né? Você vai ter um engenheiro de tráfego ali que vai ter esse poder em dados específicos. Isso é um ponto. Agora, outro ponto que eu acho que é muito relevante para ter a presença de um arquiteto, por exemplo, numa obra como essa, é que, por exemplo, quanto tempo você constrói um viaduto, você imagina que esse viaduto vai ficar em pé na cidade? Faz um viaduto para durar 5 anos? Nossa, não. Acho que é uma coisa sem validade até, né? Não é sem validade. Você quer que o viaduto permaneça. Por exemplo, a gente tem viadutos já que serão centenários, né? E aí você vai pensar, quantas pessoas vão passar por aquele viaduto, né? Ou vão passar perto daquele viaduto ao longo dos anos, né? Uhum. E o outro pensamento, poxa, esse viaduto é uma construção humana, né? Poxa, a gente foi lá e ergueu aquela peça, né? E aí o questionamento que eu faço é o seguinte: a gente vai fazer uma peça dessa para durar tanto tempo naquele local, para tantas pessoas passarem por ele, e a gente vai abrir mão de passar alguma mensagem a partir da estética, ou do formato, ou das características daquela construção? Eu acho que é pensar muito pequeno enquanto civilização, Sim. a gente construir coisas sem a pretensão de passar mensagens. Uhum. A gente pensa assim, né? Quando a gente sai de casa, a gente vai se trocar, né? A gente põe uma roupa, um tênis, enfim. A gente tem esse cuidado com a mensagem que a gente está passando, com a roupa que a gente está vestindo, né? Com, sei lá, que carro que eu vou comprar, né? Tem muito isso, né? Agora eu quero comprar uma SUV, porque não, eu sou jovem, eu não vou comprar um carro que não passa essa jovialidade. Tem essa questão com esses itens que são muito menos duráveis, né? Sim. Imagina você vai fazer um viaduto, né? Então, poxa, eu acho que é fundamental você ter um arquiteto, porque o arquiteto que é um profissional que, além de ter toda essa visão de impacto, né, mais abrangente, e de coordenar os demais profissionais, eu acho que é o arquiteto que, e daí falando sim especificamente na questão do desenho, e não mais da coordenação de uma obra, né, e da gestão pública, né, desse projeto, na questão do desenho, eu acho que é fundamental, porque aí sim a gente vai ter um profissional que vai pensar conscientemente nessa mensagem que um artefato desse na cidade vai conseguir passar. Por exemplo, a gente tem viadutos que são clássicos, né? Nova York é muito famoso por isso, São Francisco, né? A gente olha lá aquelas pontes e viadutos, a gente tem uma memória quase que afetiva, mesmo a gente sendo brasileiro, né? Sim, porque muitos filmes, seriados que mostram, né, de repente, aquele viaduto. E, poxa, essa memória afetiva, em parte, ela vem por conta do tipo de desenho. Outras coisas, a gente pode ter, por exemplo, um viaduto super discreto, que ele não valorize em absoluto aquela passagem, ou um viaduto espalhafatoso, sim. como a gente tem, por exemplo, ali na Ponte Estaiada, né? Que é o cenário de fundo ali para os
programas da Globo, né? Sim. Pro jornal diário ali da Globo, é um pano de fundo, né, da cidade, virou cartão postal, já falamos sobre isso. Isso não é à toa, né? Então, e esse desenho, como que vai ser feito? E o que acontece, se outros profissionais se envolverem nessa seara, fatalmente, esse artefato, né, esse viaduto, por exemplo, ele vai passar alguma mensagem, mas ele corre o risco de passar uma mensagem acidental. Então, o arquiteto é o sujeito que tem essa formação, né, de passar uma mensagem intencional a partir das formas que ele projeta. Então, eu acho que todo o artefato humano ele deve envolver essa consciência de passar uma mensagem de forma consciente, né?